Oi, gente, aqui é o Antônio e vamos responder outra pergunta aqui no Entendi. A pergunta de hoje é: comer chocolate faz bem? Chocolate é um alimento bastante antigo. Ele começou lá com os olmecas, lá há muitos séculos antes de Cristo. E lá no México ele foi passando de civilização para civilização, até que os espanhóis chegaram lá. Os espanhóis conquistaram o México e, depois dessa conquista, levaram lá o chocolate para a Europa, onde ele era principalmente utilizado pela nobreza, mas caiu bastante em desuso depois que os chás e os cafés começaram realmente a ser mais utilizados. Aí o que aconteceu? Os holandeses transformaram o chocolate no sucesso que é hoje. Eles, lá por volta do século XIX, realmente transformaram essa fórmula do chocolate que nós temos hoje em dia. Gente, quase todo mundo gosta de chocolate. Aliás, muita gente gosta de chocolate. O Brasil ele é o quarto consumidor mundial de chocolate. O brasileiro come em média 2,5 kg de chocolate por ano, ou cerca de 16 barras por ano. Na região sul são 4,5 kg por ano. É muito chocolate, bastante. Essa vontade é tão louca que às vezes a gente come menos chocolate e paga dinheiro por isso. Bem mais dinheiro por isso, paga muito mais por isso. E tudo por causa de um coelho. Às vezes a gente paga por um pouquinho de chocolate, um dinheirão. Mas são coisas da Páscoa, né? Mas faz bem? Então a pergunta é, faz bem comer chocolate? Tem muitos estudos sobre isso, vários estudos. A resposta ainda não é tão conclusiva ainda. A gente encontra várias diferenças nesses estudos assim. E a maior parte desses estudos tem a ver com chocolate com muito cacau e não de comer chocolate ao leite como é o normal de a gente comer, que é chocolate mais adocicado, tá certo? Porque a maior parte das substâncias muito importantes para essa função de fazer bem de chocolate está no cacau e não no restante dos produtos que são criados, colocados, inseridos no chocolate ao leite. Então, muita atenção para isso. Não é ficar comendo aquelas barras de chocolate ao leite o tempo todo. O que é importante, principalmente, está no conteúdo que vem do cacau, que é muito pouco lá no chocolate ao leite. O que tem nesse cacau? Tem flavonoides e metilxantinas. Os flavonoides existem em vários alimentos derivados de origem vegetal. Tem chá, tem no café, tem no vinho. Então tem vários. As metilxantinas são cafeína e a teobromina. Então essas são as duas metilxantinas principais que a gente vai encontrar aqui no chocolate. E a teobromina, o que ela é? A teobromina tem uma ação parecida com a cafeína. Não vou falar muito sobre isso porque tem um vídeo sobre a cafeína, que eu explico todos os detalhes sobre a cafeína. Vou falar um pouco mais aqui sobre a teobromina só. Juntas, elas têm um efeito de melhoria do humor e atividade cognitiva no chocolate. Então, as duas têm essa função de agir em conjunto. Elas podem modular e melhorar o humor. Tem alguns trabalhos que são conclusivos em relação a isso, que falam que o chocolate realmente melhora um pouco o humor por causa principalmente dessas duas substâncias que são psicoativas. Mas tem algumas diferenças da teobromina em relação à cafeína. Tá certo? A teobromina não tem o mesmo potencial para dependência que a cafeína. E ela tem 1/5 do efeito estimulante da cafeína. No entanto, ela dura mais tempo no nosso corpo do que a cafeína. Tá? As pesquisas dizem também que essa teobromina ela pode ser utilizada em controle de pressão arterial, para asma. Então tem alguns medicamentos sendo feitos como derivados dela. Os flavonoides. Os flavonoides, se usados continuamente, eles têm efeito de proteção dos neurônios. Eles também ajudam na memória. Então, eles ajudam na memória aumentando principalmente o fluxo sanguíneo cerebral. Então, eles trabalham melhorando esse fluxo sanguíneo, principalmente talvez com a liberação de óxido nítrico lá nessas regiões. Com isso, a gente melhora o funcionamento desses neurônios. Eles também possuem um efeito potencialmente antioxidante. Isso ajudaria, por exemplo, no envelhecimento, sabe? E outros fatores protetores celulares. Mas isso é potencialmente. A gente sabe que o flavonoide ele é antioxidante, mas tem pesquisa que mostra que dentro do organismo ele não tem esse potencial que é falado. Eles também aumentam a sensibilidade à insulina em hipertenso e diabético. Isso melhora a atividade do organismo. A resistência à insulina ela é muito importante em vários fatores, como diabetes ou até mesmo na atividade geral do nosso corpo.
À medida, por exemplo, que acontece obesidade, isso pode gerar também resistência à insulina. E isso altera um pouco do funcionamento do nosso corpo. Esses flavonoides também têm um efeito vasodilatador. Talvez isso realmente ainda não é completamente explicado. Isso ocorre porque aumenta a concentração de óxido nítrico, e esse óxido nítrico, quando ele atua no vaso sanguíneo, ele relaxa a musculatura do vaso sanguíneo e permite que o vaso sanguíneo se abra mais, se dilate e então permita correr o sangue com mais facilidade. Os flavonoides também parecem ter efeitos anti-inflamatórios. Isso é interessante porque um artigo demonstrou que isso pode atuar como resposta ao estresse. Então, o chocolate amargo, então, que teria maior quantidade desses flavonoides, poderia ser utilizado, por exemplo, em certa ação anti-inflamatória relacionada com o estresse. Esses flavonoides, eles aumentam citocinas anti-inflamatórias, como, por exemplo, a interleucina 10. Esse aumento geraria, então, um atenuamento da resposta inflamatória que é gerada quando a gente está com eventos estressantes nas nossas vidas. Então, é interessante isso, que é um modo do chocolate atuar, evitando inflamações, evitando problemas e atuando numa proteção do nosso corpo. Mas cuidado, muito cuidado. Consumir esses flavonoides, essas metilxantinas, está vindo acompanhado também de muito açúcar e de gordura. Então, muitas vezes a gente consome esse chocolate, pode falar que faz bem, mas o chocolate ao leite, nosso principal chocolate consumido, ele vem com uma elevada quantidade de açúcar e gordura e com pouco teor de cacau. Então, tem pouco dessas substâncias que realmente vão nos ajudar em relação ao conteúdo de açúcar e de gordura. Esse consumo de chocolate pode gerar até mesmo um certo vício, tá certo? Parece que isso tem principalmente a ver com a quantidade de açúcar e não com a cafeína e a teobromina, como seria de se esperar, porque a cafeína a gente sabe que gera dependência, como a gente já viu num vídeo anterior. Parece que isso ativa o sistema opioide, e esse sistema opioide no nosso cérebro, ele vai ativar um outro sistema, ativa o sistema de dopamina. E a dopamina ela é extremamente importante no controle dos nossos vícios. Ela é relacionada com o nosso sistema de recompensa. Então, quando você faz alguma coisa, come alguma coisa, ela fala, isso é bom. Repete, come de novo. E aí, a pessoa vai alimentando aquela vontade por chocolate. Tem algumas pesquisas que falam justamente desse processo de a vontade, o que gera realmente a vontade de comer chocolate novamente. Outro cuidado, chocolate e animais. Tá? Evite dar chocolate aos animais, tá certo? Principalmente o caso do cachorro. O cachorro tem um problema sério com o metabolismo da trialbumina. Ele é muito mais lento para metabolizar, então ela fica muito mais tempo no organismo, até 17 horas, 18 horas. Então é muito tempo. Com isso, ela pode fazer efeito durante mais tempo ainda e gerar casos de envenenamento. O gato não é tanto esse problema que o gato não tende a procurar doces, como acontece, por exemplo, com o cachorro. A treobornina ela vai agir no sistema nervoso central, como acontece com a gente, acontece com o cachorro. E isso gera um excesso de estímulo do sistema nervoso central. Vamos lembrar que ela age como a cafeína. A cafeína trava aquele processo de inibição do sistema nervoso central, portanto, o estímulo do sistema nervoso aumenta. Com isso, esse excesso de estímulo pode gerar, por exemplo, a convulsão. Além disso, ela aumenta a quantidade de cálcio muscular. Isso vai gerar taquicardia, espasmos musculares, olha, um monte de males que pode gerar para o animal. Em pequenas quantidades, até mesmo de chocolate ao leite, isso pode gerar um grave problema para o seu cachorro. Tá certo? Mesmo chocolate ao leite, que tem pouca quantidade de cacau, pode gerar um problema para o animal. Então evite fazer isso. Dar chocolate para o animal. Não é só evitar, não faça isso. Dar chocolate para o animal. Oi, gente. Foi isso então. Não se esqueçam de curtir o vídeo, inscreverem-se no canal e fazerem comentários. Beleza? Até mais. Esse chroma aqui tá muito estranho. Eu tô ficando meio verde. Acho que tem que aperfeiçoar essa técnica ainda.